Olá, bem-vindos ao canal Abusos Nunca Mais. Eu me chamo Eliane, sou terapeuta cristã e tenho experiência aqui em relacionamentos abusivos. Atendo online e meu telefone estará aqui na descrição desse vídeo para vocês entrarem em contato, se assim vocês quiserem, para maiores informações, ok? Lembrando que eu não atendo o telefone, eu só respondo pelo zap. Então, o tema de hoje, meus queridos, é quando o narcisista descarta a sua vítima. Então, desde do início, quando o narcisista ele faz aquele love bomb para conquistar a sua vítima, ele está ali se espelhando nela, para que ele tenha ali o seu suprimento. Então, ele faz tudo para agradar a vítima, para que ela caia ali na rede dele, para que ela fique ali dependente emocionalmente dele. Ele coloca ela no pedestal, ele faz com que ela se sinta muito importante, se sinta assim a princesa do castelo, E ele vai agindo para que a vítima se envolva totalmente por ele, se apaixone e se entregue de corpo, alma e espírito, que é isso que ele quer. Ele quer seu corpo, sua alma e seu espírito. Então ele vai fazendo até ele sentir que realmente a vítima está na mão dele. E aí, quando chega esse dia em que ele está ali totalmente seguro, ele começa, fazendo ali o gaslight, ele começa ali a fazer o tratamento de silêncio para que a vítima se sinta ali culpada, confusa, achando que ela é que está errada. E aí, com isso, ele vai roubando o brilho da vítima, a vontade de viver, a alegria. O narcisista, ele rouba a identidade da vítima. Quando ele consegue tudo isso, roubar o brilho, o sorriso, a alegria e a identidade da vítima, quando ele tem tudo isso, ali através das suas manipulações, que ele manipula o tempo todo para que ele esteja sempre no controle e a vítima esteja ali coagida, se sentindo nada, se sentindo ali como se não tivesse utilidade, nenhuma utilidade, nem para ele, nem para ninguém. E aí ela vai se apagando cada vez mais. Quando isso acontece, o narcisista começa a olhar a vítima de uma forma diferente. Ele começa a achar que a vítima está sem graça, não tem mais graça, porque tudo que eu queria dela, eu consegui. Ela não tem mais forças para se levantar, ela já está no chão, ela já está ali se sentindo nada. Qual é a graça? Eu já consegui tudo que eu queria, eu já consegui destruí-la totalmente. Lembrando que isso vale para homens e mulheres, tá, gente? Aqui o grande público é mulher, por isso que eu falo mais para as mulheres. Mas, assim, mulher também pode ser narcisista. Tem mulheres narcisistas também. Então ali, quando ele consegue tudo aquilo começa a ficar sem graça para ele. Ele já conseguiu tudo, ele já destruiu a vítima, ele não tem muita coisa para fazer mais ali. Ela está totalmente dependente dele.
ela não consegue dar um passo sem que ele, né, esteja ali dando a opinião dele, porque ela não tem mais vontade própria. Ela não sabe nem mais quem é ela. Então ela está totalmente ali dependente desse narcisista. E ele olha para a vítima e fala: não tem mais graça. Qual é a graça que eu estou vendo em você? Não tem mais. Eu já consegui te destruir. Né? Você, para mim, perdeu a graça. E é aí que ele começa a querer descartar a vítima. E quando isso acontece, ele começa já a se relacionar com outra pessoa, olhar para outras pessoas. E se já não está olhando, né? Porque enquanto ele está fazendo ali aquela confusão toda, né? De deixar a vítima ali no chão, se sentindo nada, ele já tem, né? Outras pessoas, né? Ele já tem lá os contatinhos dele que ele mantém. E aí, quando você se torna, né? Quando a vítima se torna totalmente sem graça para ele, é hora dele partir para aqueles contatinhos que ele estava mantendo. E aí ele dá a cartada final. É como se ele desse a última facada e você sem força cai de vez, né? E fica ali prostrada. E mais uma vez pensando: o que aconteceu? O que eu fiz para merecer isso? Né? Mas muitas vezes a vítima consegue se reerguer. Ele vai embora, ele já está com outra pessoa e a vítima consegue se reerguer. Ela tem coragem, ela tem força para seguir a vida dela com muito custo. Ela consegue. Às vezes, né? Às vezes a vítima não consegue. Ela entra numa depressão e às vezes é difícil sair daquele quadro, né? Mas muitas das vezes a vítima consegue ajuda, outras pessoas vêm e ajudam essa pessoa, então ela consegue, né, fazer um tratamento com um profissional que ela confia, e aí ela começa a se fortalecer, ela começa a entender que ela não foi merecedora daquilo que ela recebeu. E aí ela vê que realmente ela tem como seguir em frente sem o narcisista. E aí ela consegue, né, dar os primeiros passos para uma nova vida e consegue tomar novas decisões, sabendo que muitas das vezes não vai ser fácil, porque às vezes a vítima ainda mantém o sentimento em relação ao narcisista, mesmo ele fazendo tudo o que ele fez, né, por causa da dependência emocional. Porque isso é um processo, é um tratamento longo, e no início a vítima vai sentir, né, essa falta de iniciativa, mas ela vai unir forças, né, através desse tratamento que ela está fazendo ali com um psicólogo, com uma terapeuta, enfim, ela consegue se reerguer. Aí ela começa a seguir a vida dela da melhor forma possível, e aí ela começa a se sentir bem com ela mesma, e aí ela vai esquecendo aos poucos aquele narcisista, sabendo que ela não merecia nada daquilo que ela passou. E aí ela dá a volta por cima, ela fica bem com ela mesma, ela às vezes conhece outras pessoas, né? Isso pode ser amizade, pode ser relacionamento, pode parecer alguém que realmente a ame, a respeite, né? E aí ela começa uma nova vida. Mas aí
O narcisista que está lá com outra, está prestando atenção na sua vida aqui. Ele te destruiu, mas ele está prestando atenção na vida da vítima que ele destruiu. E aí, quando ele vê que a vítima está bem, que a vítima conseguiu dar a volta por cima, que a vítima está em outro relacionamento, ou às vezes não está, mas está bem com ela mesma, está sozinha, mas está em paz, está seguindo a vida dela, né? Fazendo o que ela gosta. Aí, ele sempre, na maioria das vezes, eles retornam. Eles retornam tentando voltar, termina com um relacionamento lá, ou então às vezes nem dá certo, e aí ele volta porque está te vendo bem, né? A tua luz voltou a brilhar, você está bem com você mesma, a tua essência está mais forte do que nunca, porque você está acreditando mais em você. Deus está te ajudando ali, te dando força, colocando pessoas certas na sua vida, né? A tua fé te fortaleceu e você conseguiu, né, seguir em frente, fazendo um novo curso, se profissionalizando em algo que você gosta. E aí o narcisista vê isso e fica pensando, como assim? Eu deixei ela lá no chão, eu acabei com ela, como é que ela está ali de novo em pé, seguindo a vida dela? Como assim? Eu não entendo. Não, eu vou voltar lá, vou acabar com ela de novo. Porque é assim que o narcisista faz. Ele não gosta de ver ninguém bem, a não ser ele mesmo. Então ele vai tentar se reconciliar, porque a maioria das vezes não há arrependimento, né? Porque ele não sente nada do que ele fez com a vítima, porque aquilo para ele não é nada, ele só pensa nele mesmo, né? É uma pessoa totalmente egoísta, ele não tem sentimento. E aí ele tenta voltar novamente para apagar a sua luz, para te diminuir, para te acusar, para fazer tudo novamente. E aí ele vem novamente querendo fazer, né, o love bomb, de repente te oferecendo flores, fazendo aquilo tudo que você gosta. Vem com aquelas ceninhas de arrependimento, porque eles precisam se mostrar arrependidos, né? Mediante tudo que aconteceu, ele precisa no mínimo. Mas é um arrependimento falso, na maioria das vezes, tá? Porque Deus pode transformar o narcisista, pode, mas ele tem que reconhecer que ele errou. E na maioria das vezes ele não reconhece isso. É por isso que Deus não tem como libertar, né? Fazer com que o narcisista se transforme, porque ele não assume a responsabilidade dele. Culpada será sempre a vítima será sempre culpada, mesmo quando eles cometerem um erro, porque eles sempre vão se justificar. Ah, eu fiz aquilo porque você disse isso, porque você fez aquilo, por isso que eu agi assim com você, né? Então, é difícil Deus transformar uma vida assim, que não reconhece os próprios erros, que é arrogante, que é soberbo, que é egóico. Não tem como Deus transformar uma vida assim, porque Deus, ele respeita o livre-arbítrio do homem. Eu estou falando aqui, né, de Deus, não é de religião, tá, gente? Porque Deus, ele pode todas as coisas, mas se o homem não quiser, ele respeita o livre-arbítrio. Mas tudo, lembrando, né, tudo terá uma consequência. Deus respeita o livre-arbítrio, mas tudo que o narcisista fizer, ele vai ter consequência disso. Porque isso não é só com o narcisista. Todos nós, né? Tudo que fizermos, nós teremos uma consequência. E o narcisista, ele não assume a responsabilidade. Então, por isso que ele vai voltar, né, se achando ali o máximo. Eu consegui uma vez, vou conseguir de novo, por que não? Eu sou bom,
eu sei falar, eu sei envolver, porque o narcisista ele é apaixonante. Ele sabe envolver a vítima, senão ele não conseguiria enganar tão bem, né? Ele sabe que a vítima é dependente emocional. Mas aí ela já se curou, ela já fez o tratamento lá com o psicólogo, com o psicanalista, com o terapeuta, e ela já está forte. Ela sabe quem é o narcisista e ela sabe o valor que ela tem. Ela curou suas feridas. Agora ele não vai conseguir mais enganá-la, né? Mas na cabeça dele sim. E aí ele volta com toda a força. E volta falando que estava arrependido, que a vítima não merecia aquilo, que ele não dormia sem pensar na vítima, aquela coisa toda, né? Ele blá, 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 só para enganar. Mas a vítima, ela vai saber que ele está mais uma vez manipulando para que ele consiga novamente destruí-la. Só que isso não vai acontecer mais, porque a vítima, ela está curada. Graças a Deus, ela conseguiu sair daquela situação em que ela não acreditava que era possível, né? Ela seguir em frente, dar a volta por cima. E é aí que o narcisista cai do cavalo, né? Ele pensou que poderia enganar mais uma vez, mas não. A vítima já está fortalecida e é hora da vítima chegar para ele e dizer: não, aqui você não, na minha vida você não entra mais, porque não há arrependimento. Você não está arrependido de nada, você só quer me manipular mais uma vez. E isso eu não vou deixar mais acontecer. Então é assim que acontece, meus queridos. Eles descartam e depois, quando ele vê a vítima de novo bem, né, fortalecida, tocando a vida dela para frente, e aí ele não fica bem, né? Ele não gosta de ver outra pessoa bem. Ele precisa lá deixar a vítima onde ele tentou fazer com que ela ficasse, né? Porque ele fica surpreso. Como assim? Eu deixei ela assim, ela estava lá, né? Não acreditava mais nela mesma, dependia de mim para tudo. Não tinha mais opinião própria, não sabia nem quem ela era. Como assim? Ela ressuscitou assim do nada? Não, eu tenho que ir lá acabar de novo. Fazer o serviço bem feito, porque eu acho que aconteceu alguma coisa ali que eu não estou entendendo. E aí, por isso que ele volta novamente, né? Porque ele se arrependeu. E, às vezes, tem vítimas que caem nessa cilada, porque às vezes não se curou totalmente, porque ficou ali, né? Criando expectativas de que ele podia mudar, de que ele podia se arrepender. E pode, não estou dizendo que não pode, né? Deus pode todas as coisas. Mas é importante você analisar bem, prestar bem atenção no comportamento dele, porque ele vai deixar rastros, ele vai dar sinais de que ele não se arrependeu, ele está apenas te manipulando. É por isso que é importante, se você quiser, né, ver se realmente o narcisista mudou, quiser dar ou não tempo, preste bem atenção nos sinais, porque ele vai deixar rastros de que ele é a mesma pessoa. Ou não, né? Se realmente ele se arrependeu, Deus fez uma transformação na vida dele, porque nada é impossível. Ele reconheceu os próprios erros, que é quase impossível, mas existem, né, narcisistas que se arrependem, homens ou mulheres, mas a maioria deles não se arrepende porque eles não assumem responsabilidade. Mas Deus faz milagres, né? Deus faz milagres, mas eles vão voltar sempre simulando algo que
algo que eles mudaram, que eles estão arrependidos, que não é bem assim, que eles não queriam fazer aquilo e que eles pensaram bem e que eles tiveram lá uma transformação, né? Se ele for da igreja, ele vai falar que, né, Deus falou com ele, que ele teve um sonho, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, preste atenção, não vá se entregando emocionalmente para essa pessoa, porque isso poderá ser mais uma vez uma manipulação. Ou não, mas Deus vai te mostrar os sinais, Deus vai te mostrar a verdade dessa pessoa. Tá bom, meus queridos? Então é isso, né? Narcisistas, eles descartam para se sentirem fortes com eles mesmos, né? Para estarem ali no poder de que eu consegui acabar com ela, porque é para isso que o narcisista vem: matar, roubar e destruir, né? Matar a sua esperança, roubar a sua paz, destruir a sua identidade. Então, cabe a você, vítima, né, reconhecer que você é capaz de se levantar e seguir em frente. Porque você entendeu como ele funciona. E nunca mais, né, você deixará que isso aconteça novamente. Porque você já estará ali alerta, prestando atenção nos sinais, no que ele fala, no que ele faz principalmente, né? E é isso. Se você fizer isso, você não será mais enganado. E eu não falo isso só para narcisistas, né? Para pessoas tóxicas também. Existem pessoas tóxicas sem ser narcisista. E as pessoas tóxicas também, elas têm essa tendência de manipular a pessoa, de controlar, de querer estar no poder, de não respeitar a opinião do outro. Então, você ficará ali alerta e atenta a todos os sinais que essas pessoas apresentarem para você. E aí cabe a você tomar essa decisão de impor limites, se afastar dessa pessoa e seguir uma nova vida, né? Uma vida com muito mais abundância, porque é isso que Deus tem para nós, para os seus filhos, né? Uma vida com abundância, prosperidade e alegria. Então siga em paz, mas fique sempre alertas em relação a essas pessoas que passaram pela sua vida, tentaram te destruir e depois voltam, né, como se fossem ali os cordeirinhos, fingindo serem cordeiros, né, mais uma vez. Tá bom, meus queridos? Então, era isso que eu tinha para vocês. Se vocês gostaram, né, se foi útil esse vídeo para você, deem seu like, compartilhem com outras pessoas que estejam passando por problemas semelhantes, né, problemas com outras pessoas que são tóxicas ou narcisistas. Enfim, vocês vão estar ajudando de alguma forma, vocês compartilhando esse vídeo com essas pessoas, tá bom? Então deem seu like, compartilhem, comentem, ativem os sininhos para receberem novas notificações, porque em breve, né, eu estarei aqui fazendo outros vídeos. Ok, meus queridos? Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.